Olá, famílias. É um prazer mais uma vez estar junto com vocês para nós falarmos um pouquinho sobre um tema que realmente é do nosso interesse, a dependência química. E eu gostaria de responder a seguinte pergunta para vocês hoje: dependência química tem ou não tem cura? Por que eu levanto essa questão nessa semana? Porque de segunda-feira para cá eu recebi 3 ligações dificílimas, tristes, famílias totalmente desestruturadas e despreparadas e sofridas por causa da alta dependência, o alto nível de dependência química dos seus parentes. Essas 3 famílias precisavam de a pessoa usuária precisava de uma internação involuntária, porque realmente está nas ruas, não aceita que está doente, não aceita que é dependente químico, e para salvaguardar a vida deles precisava ser uma internação involuntária, já que voluntária é descartado. O grande problema é falta de dinheiro. Para resumir a situação, eu não consegui fazer nada, isso me deixou bastante desapontado, porque precisa de dinheiro. As casas que acolhem esse modelo de internação involuntária tem um custo, e eles não conseguem trabalhar abaixo desse custo. Então a gente também não consegue fazer nada a não ser lamentar e chorar junto com essas famílias. Mas o que mais me deixa triste é ouvir a fala da família dizendo assim para mim: eu tinha tanta esperança que eu fosse conseguir essa internação para poder meu filho sair curado. E eu pergunto: como assim seu filho sair curado? Não, porque fulano de tal, ou o pastor, ou o dirigente da casa falou que lá realmente é uma casa muito boa, que as pessoas saem de lá curado. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Primeiro, famílias, não se enganem. Casa nenhuma cura. Essa doença não tem cura, ela é crônica. Ela é do mesmo nível de uma diabetes, é do mesmo nível de uma doença da hipertensão, AIDS e outras doenças que realmente são crônicas e são fatais. Não tem cura, tem tratamento, mas cura não tem. Então, se uma casa te prometer que seu filho vai entrar e vai sair curado, não acredita, não acredita. Por mais que você tenha fé, eu também sou um homem de fé, eu também sou uma pessoa de Deus, eu também creio em Jesus Cristo, eu creio em Deus, eu creio que Jesus em breve vai resolver todos os problemas da humanidade, mas esse dia ainda não chegou. Estou aguardando, assim como vocês, o cumprimento dessas profecias. Enquanto não chega esse dia, nós só temos tratamento. E o tratamento envolve 3 pilares básicos. Muitas vezes, essencialmente, tem que ter medicamentos. As drogas já danificaram tanto a caixa mental e física do cidadão que ele precisa viver à base de medicamentos. E também precisa de psicoterapia, envolvendo psicanálise, envolvendo psicólogos, envolvendo conselheiros terapêuticos, fundamental para o tratamento da dependência química. E finalmente, e não menos importante, a espiritualidade. E eu não estou falando de religiosidade, eu estou falando de espiritualidade. Ou seja, para você ficar livre das drogas, você precisa ter uma relação íntima com Deus. E quando você fala assim: eu sou amigo íntimo de fulano, você conhece o nome, você conhece a história dessa pessoa, você conhece os gostos, você sabe responder às perguntas que essa pessoa responderia. Então, quando eu falo de você ter uma amizade íntima com Deus, eu falo disso. Essa relação é essencial para você abandonar as drogas. Eu não conheço ninguém que está limpo das drogas há mais de 2, 3 anos que não tem uma relação com Deus. Eu não estou dizendo que ele tem que ser pastor, que ele tem que ser um diácono, que ele tem que ser um evangelista, que ele tem que ser um pai de santo, que ele tem que ser o que for. Eu estou dizendo que ele tem que ter uma relação íntima com Deus. Saber exatamente quem é Deus, saber exatamente o que Deus requer dele, qual o propósito da vida, por que ele está aqui. Quando ele reflete sobre essas coisas, ele vai refletir da necessidade de ficar longe das drogas. Ao mesmo tempo, o tratamento inclui outros 3 pilares sensacionais e básicos: mudanças de hábito, mudanças de locais e mudanças de pessoas. Quando a gente fala mudanças de hábito, nós estamos falando de comportamentos. O dependente químico, normalmente, ele é manipulador, ele é mentiroso, ele é cheio de artimanhas. Então, quando você quer abandonar as drogas, você precisa se tratar mudando os seus comportamentos. Quando eu falo de mudança de locais, não quer dizer que você tem que mudar
Infelizmente hoje você tem droga em todos os bairros, dos mais pobres aos mais chiques, aos mais abastados. E às vezes nos lugares mais abastados ainda tem um índice muito maior de consumo de drogas. Então nós estamos falando de mudanças de locais, é não frequentar os mesmos locais que você frequentava anteriormente. Se tem uma pracinha que ali era o ponto de uso seu, por que você tem que passar por aquela pracinha? Passa por outros lugares. Mas infelizmente existem casos que você vai ter que mudar de bairro mesmo, ou de cidade, ou talvez até da casa onde você mora. Os casos mais radicais acabam tendo essa necessidade. E mudanças de pessoas. Ah, mas o meu primo é meu melhor amigo, mas o seu primo é usuário, afasta dele. Ah, mas o meu pai também usa junto comigo, afasta do seu pai, se você quer fugir das drogas. Tem uma passagem da Bíblia no livro de Isaías, onde fala que Isaías começou a fazer a obra de Deus, que tinha sido determinado por Deus, quando o rei Uzias morreu. Bom, essa mensagem pode sugerir apenas uma questão de tempo, data. Em vez de falar assim, no ano 5030, falou assim, no ano em que Uzias morreu, Isaías começou a profetizar. Mas também pode sugerir que Isaías tinha medo, tinha algo que impedia Isaías de fazer a obra dele enquanto Uzias vivia. Talvez fosse o medo, como eu mencionei. Então, se existe um Uzias na sua vida que te impede de estar em comunhão com Deus e de abandonar as drogas, você tem que abandonar esse Uzias. Esse Uzias pode ser sua mãe, pode ser seu pai, pode ser seu irmão, pode ser seu primo, pode ser sua mulher ou seu marido. Se isso te prejudica, você tem que afastar dele, senão você vai voltar ao uso das drogas. Então, gente, o que eu quero deixar claro é o seguinte, não prometam aquilo que vocês não possam cumprir. Vocês que são gestores, dirigentes de casa de recuperação, pastores, por melhores que vocês são bem intencionados, eu não estou dizendo que vocês são mal intencionados em falar isso, mas não prometa algo que vocês não podem cumprir. É verdade que um ou outro sai, isso é verdade. Mas a estatística deixa claro que a cada 100 pessoas que entram por um tratamento, apenas 3 ou 4, ou seja, menos de 5, é que consegue permanecer limpo. Então isso é uma raridade, você não pode dizer que isso é uma cura. Você não pode prometer isso, porque as pessoas vão internar seus parentes com a expectativa de que quando sair dali 6, 7, 9 meses, ele vai sair curado. Eu tenho uma amiga que disse assim, meu filho vai ficar internado até ele ser curado. Eu pensei comigo, tadinho, vai viver eternamente enquanto Jesus não voltar dentro de uma instituição. Então eu gostaria de deixar claro nesse vídeo isso aí. Outra coisa que eu queria, se esse vídeo chegar até os defensores públicos, por favor, olhem atentamente para os pedidos que estão chegando para vocês. Essas mães, esses pais, essas esposas, eles estão desesperados, eles estão sofrendo muito. E às vezes os defensores ou as pessoas que recebem essas primeiras informações não dão tanta importância à situação que elas estão passando e eles ficam sofrendo e os pedidos de internações compulsórias vão se acumulando. Então eu peço aos senhores defensores, se esse vídeo chegar até vocês, olhe com carinho para esses pedidos, analise realmente se cada pedido tem uma situação, mas analise todos eles, porque essas famílias estão desesperadas buscando um tratamento. E o tratamento, como eu disse, é tratamento, ou seja, é importante ter espiritualidade. Não adianta, eu não estou dizendo que não tem que ter espiritualidade, tem que ter, mas ela não é sozinha o ponto alto do tratamento. Se você não tiver outros acompanhamentos, você não vai permanecer. É um pilar, são 3 pilares, como um triângulo. 2 não se sustentam. Ou você tem que ter a espiritualidade, ou você tem que ter, junto com ele, medicação e também psicoterapia. Então, quando você for pedir uma internação para o seu parente, primeira coisa que você peça ao dirigente da casa, deixa eu dar uma olhada no plano terapêutico. Deixa eu saber quem são as pessoas que trabalham cuidando do meu parente. Do que adianta, meus irmãos, meus amigos, minhas famílias, vocês colocarem o seu parente numa casa de recuperação e a troco de cesta básica. Mas essa pessoa está numa bolha, não está sendo tratado. Só está piorando, porque quando ele sair dali, ele vai voltar ao uso, pode ter certeza do que eu estou te falando. Então, é preciso saber quem são os psicólogos, é preciso saber quem são os terapeutas da casa, se eles têm capacitação, têm formação para isso.
Porque se não tem formação para ser terapeutas, eles não podem estar assumindo uma função porque eles não sabem exatamente o que vão estar falando com essas pessoas para poder atingir o seu coração. Na linguagem do próprio dependente, entrar na mente da pessoa para que ele realmente possa deixar essa mente limpa e tomar decisões sábias. Então, 2 apelos. Famílias, quando vocês forem pedir uma internação ou quando forem pedir um acolhimento voluntário, certifique-se de onde você está colocando a sua família, o seu familiar. E gestores, não prometam aquilo que vocês não podem cumprir. Vocês não são capazes de garantir nem que no dia seguinte vocês vão estar vivos. Como é que vocês podem garantir que a instituição de vocês vai dar cura para alguém? Esse é o meu recado para o dia de hoje. Eu espero na semana que vem fazer um outro vídeo esclarecendo sobre leis que envolvem a dependência química. Quais são os seus direitos diante de uma necessidade de intervenção judicial? Aquele abraço e um bom final de semana.